Fala, caveira, beleza? Pessoal, vamos para a nossa segunda aula de resolução de questões, beleza? Nós estamos trabalhando os assuntos conforme a gente vai fazendo as questões. Vamos tomar nota e vamos destruir essa banca OCP, beleza, pessoal? Muito importante a gente ter um cuidado com a disciplina. Afinal de contas, já a História de Goiás é responsável por 5 questões da sua prova de 50, tá? E hoje em dia, pessoal, o candidato que quer acertar as questões, ele não tem como deixar uma matéria de lado, tá? Ele tem que ter uma boa quantidade de questões em todas, numa totalidade, ok? E sem mais delongas, pessoal, vamos aí para a nossa slide. Só lembrando mais uma vez, caso você queira falar com o professor Leandro Moraes, basta me seguir no Instagram, ok? @professor Leandro Moraes. Tudo junto, Moraes com E de escola. Você pode mandar um direct aí, manhã, tarde, noite, madrugada, que eu te respondo. Beleza, pessoal? E vamos lá, vamos para o nosso slide, ok? Vamos para o nosso slide. Vamos para a nossa questão de número 6, tá? Falando sobre a fronteira de Goiás, né? Pessoal, lembrando mais uma vez, pessoal, que Goiás ele faz fronteira com vários estados aí do Centro-Oeste, né? Aqui, ó, Goiás, Mato Grosso do Sul. Mas aqui nós temos uma pegadinha, olha só. A região Centro-Oeste, ela é composta pelos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal. A questão, pessoal, ela está correta. Mas veja bem, imagine que nessa questão não tivesse o estado do Mato Grosso do Sul. Essa questão estaria certa? Pensa aí. Ela ainda estaria certa. Por quê? Porque ela está falando, a região do Centro-Oeste ela é composta pelos estados de Goiás, Mato Grosso, além do Distrito Federal. Ela não tinha que, composta, ela não teria que estar todos os estados do Centro-Oeste. Você percebe isso? Então tome cuidado mais uma vez, pessoal, com o jogo de palavras. O jogo de palavras é o que muitas das vezes elimina o candidato, ok? Então tome cuidado aí, muito cuidado na sua prova, beleza? Em relação à divisa, basta lembrarmos também que Goiás faz divisa com a região norte do país, né? Tendo em vista que Tocantins, né? Tocantins era Goiás, né? E Tocantins faz parte da região norte, também faz parte da região, faz fronteira com a região nordeste. Basta lembrarmos que Goiás faz divisa com a Bahia, tá ok? Faz divisa com a Bahia. E também faz divisa aí, tanto com o Mato Grosso, quanto o Mato Grosso do Sul, né? Além do Distrito Federal aí, que, ou seja, já é a parte do Centro-Oeste, beleza? Faz aí divisa com Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal, beleza? Então é interessante nós falarmos de fronteira, afinal de contas o examinador pode querer cobrar isso na sua prova, ok? A questão 7 é uma questão, mais uma vez falando sobre fronteira, né? Fronteira do estado de Goiás. Qual dos estados brasileiros abaixo não faz fronteira? Pessoal, muito importante quando você estiver fazendo prova, tá? Muito importante você grifar o não na sua questão, porque aqui eu quebrei seu galho e coloquei não em negrito, mas pode ser que na sua prova não esteja assim. E é importante você pensar dessa forma, porque senão a gente acaba querendo marcar a correta. Então, qual dos estados abaixo não faz fronteira com o estado de Goiás? Então, aqui ficou fácil, né, pessoal, da gente desenvolver, acabamos de ver todos os estados, né? Não faz parte o Rio de Janeiro, né? Lembrando que Goiás faz divisa ali com Mato Grosso, né? Faz divisa com Mato Grosso do Sul, com a Bahia e com Tocantins, né? Mas com o Rio de Janeiro não faz parte, ok? Vamos lá. Vamos falar sobre uma característica importante, tá certo? Do solo goiano, né? Vamos falar sobre o solo de Goiás. Vamos lá falar sobre esse solo.
O solo de Goiás, ele é conhecido como latossolo, ou também chamado de solo, chamado como solo de terra vermelha, tá? Então, o solo de Goiás, ele é um latossolo ou solo de terra vermelha. Ele também tem a característica de ser ácido e pouco fértil. Por isso que se utiliza nesse solo uma técnica chamada de calagem. O que seria a calagem? Calagem seria você colocar calcário. Calcário para se reduzir essa acidez. Calcário para reduzir a acidez do solo, tá? Então, o solo de Goiás é latossolo, solo de terra vermelha, ácido e pouco fértil, por isso que se utiliza a técnica, tá? Da calagem, né? Que é onde se coloca calcário para se reduzir a acidez do solo, né? Vamos falar um pouco sobre essa questão. Ah, professor, mas vem cá, professor, descobri que você mora lá em Rio Verde, Goiás. Como que você tem coragem de falar que a terra de Goiás ela é ácida e pouco fértil? Como que seria isso, professor? Como que você pode falar uma coisa dessa, sendo que você mora em Rio Verde, uma das regiões mais próximas do agronegócio? Realmente, pessoal, a terra de fato, ela é, como regra, como predominância, ela é ácida e pouco fértil, mas nós temos como exceção, tá certo? A região ali do sudoeste goiano, conhecida como Planalto Verde, tá? É uma exceção. Lá a terra é roxa, inclusive é uma das terras mais agricultáveis do planeta, viu, pessoal? É impressionante a quantidade de pessoas que estão lá produzindo e a produtividade do solo. Muitas das vezes nós temos aí em Goiás apenas, tá certo? No caso, uma planta, né? Ou as pessoas fazem uma planta grande e uma planta menor, né? Com uma safra, uma safrinha, né? O Goiás é um grande produtor de soja, sorgo e milho. Muitos produtores rurais produzem aí soja e depois milho, sorgo, né? Tem regiões em Goiás, no Planalto Verde, que consegue ter até 2 safras por ano. Olha só a quantidade de produtividade em função de ser uma terra roxa, uma terra mais vulcânica, ok? Diferente aí da característica do modo geral da terra de Goiás, que é uma terra vermelha, né? Onde é mais ácido e pouco fértil. E voltando aí na nossa questão, tá certo? Voltando na nossa questão aí, vamos falar sobre como que a gente acerta essa questão. Ó, agora com essa aula aqui fica fácil, pessoal. O cabelo aqui fica fácil de acertar. O domínio morfoclimático do cerrado, conforme classificado e elaborado por Aziz Absaber, é definido por chapadões tropicais interiores com cerrados e florestas de galeria. O tipo predominante de solo, ó, aqui ele já falou para você, ó, ele quer o solo predominante. É o latossolo com baixo nível de nutrientes? Perfeito, né, pessoal? Pergilossolo com baixa profundidade? Não. Terra roxa com intensa fertilidade? Como a gente acabou de falar, existe essa terra roxa, mas ela é uma exceção, né? Arenoso, suscetível à arenização, calcário, bastante sedimentado. Né? O professor falou lá de calcário, né? Na sala, né? De aula. Mas, pessoal, nós estamos falando aí do latossolo, ok? Não podemos esquecer essa característica aí do solo de Goiás, beleza? Aqui mais uma questão sobre o cerrado, né? Mais uma questão sobre o cerrado. O cerrado apresenta árvores muito altas, formando florestas, árvores baixas com troncos retorcidos e aparência seca.
Perfeito, né, pessoal? Foi aquela característica que nós vimos, né? Como característica das plantas do cerrado, né? A planta do cerrado, né? Nós vimos que ela, de fato, ela é baixa, né? Então é uma vegetação mais baixa. Nós temos aí troncos retorcidos, né? Aparência seca, né? Como a questão está falando, né? Aparência seca. E também nós temos lá a presença da nossa pilosidade, né, pessoal? Que é aquela armadura, né, que a planta tem contra o fogo, né? Que ela pode ser esse fogo antrópico, né? Ou pode ser até natural, beleza? Então aqui, pessoal, é uma árvore baixa com troncos de aparência seca, ó, assim, cactos e palmeiras longe uns dos outros, não, pinheiros altos, troncos finos, não. Então, aqui ficou fácil, né, pessoal? Árvores baixas, né? Árvores baixas com troncos retorcidos, beleza? Vamos falar aqui ainda sobre hidrografia, né? Na parte da hidrografia, né? Devemos lembrar lá que o concurseiro precisa ter o que no coração? Ele precisa ter paz, né, pessoal? Ele precisa ter paz. Então, nós temos aí a bacia Prata, Paraná, a bacia Amazônica e a bacia do São Francisco, né, pessoal? Lembrando, mais uma vez, nós temos aqui com essas 3 principais bacias hidrográficas, onde no São Francisco nós temos o Rio Preto mais Urucuia. Na Amazônica nós temos o Rio Tocantins e Araguaia, o famoso Rio Araguaia. E o Prata Paraná nós temos o Rio Paranaíba. Lembrando que o Rio Paranaíba tem uma forte importância, né? Nós vimos que ele tem uma forte importância econômica, né? Ele tem uma forte importância econômica porque o Rio Paranaíba ele é responsável pela energia elétrica, né? Principalmente na usina de Cachoeira Dourada, na usina de Cachoeira Dourada, né? Ela tem uma forte ligação aí com a usina de Cachoeira Dourada. Além da parte da energia da Cachoeira Dourada, também ela tem uma importância econômica por suas hidrovias, né, pessoal? E aí, temos uma questão da selva. No estado de Goiás, há importantes bacias hidrográficas do Brasil. Considerando a produção de energia, aquele rio que possui maior número de usinas hidrelétricas é a bacia do rio. Todo mundo fala o Araguaia, né, pessoal? Mas aqui ficou fácil, né? Com essa aula aqui ficou fácil, né, pessoal? No caso aqui é a bacia do rio Paranaíba, beleza? A bacia do rio Paranaíba. Então, a gente não vai errar jamais essa questão, beleza? Pessoal, por isso que é importante a gente estar fazendo essas questões, é importante a gente verificar esses pontos para que a gente não erre, tá certo? Na hora da nossa prova. Professor, as questões tendem a se repetir sim, beleza? Por isso que é importante a gente constantemente estar fazendo as questões. Estudar por questões é muito importante, tá certo? Estudar por questões faz uma grande diferença aí na sua preparação, beleza? Vamos
avançar e ver mais algumas questões aí sobre a nossa geografia do nosso estado. Beleza? Vamos lá. Vamos aqui falar sobre o relevo de Goiás, né? Então, pessoal, agora falando sobre o relevo, o que eu devo lembrar sobre o nosso relevo? Eu devo lembrar, pessoal, que o relevo de Goiás, ele é um relevo plano, ondulado, com rochas cristalinas e sedimentares, beleza? Eu devo lembrar do nosso aluvial do Médio Araguaia, tá? O aluvial, tá pessoal? São aquelas rochas que se esfarelam ali nos leitos dos rios. Inclusive até o nosso ouro, né, de Goiás é um ouro de aluvião, tá ok? Devemos lembrar também, tá? Uma altitude média de 300 a 900 metros de altitude. Devemos lembrar também, tá? Devemos lembrar também que o município de Alto Paraíso de Goiás, município de Alto Paraíso de Goiás, é o mais alto, pessoal. E além dele ser o mais alto, esse município, a região, tá? Agora já a região mais alta é a Chapada dos Veadeiros, mais especificamente uma região chamada de Pouso Alto, ok? Então, Pouso Alto seria aí o local mais alto, tá? Beleza? Também devemos lembrar, pessoal, que Goiás não possui cordilheiras, tá? Goiás não tem a presença de cordilheiras, tá? Esse conjunto que é um conjunto de montanhas, tá? É um conjunto. Vamos escrever aqui de novo para ficar bonitinho, né, pessoal? Ficou meio esquisito aqui. Então, vamos lá. Goiás não tem cordilheiras. Beleza. Agora ficou fácil da gente destruir essa questão aí. A maior parte do território goiano se caracteriza pelo relevo suave das chapadas e chapadões, entre 300 a 900 metros de altitude. São grandes superfícies aplanadas, talhadas em rochas cristalinas e sedimentares. 5 unidades compõem esse quadro, dentre elas podemos citar. Pessoal, olha aqui. Por isso que é importante trabalharmos com palavras-chave. Olha aqui, ó. Planície aluvial do Médio Araguaia. Ó, nós falamos sobre isso aqui, ó. Aluvial do Médio Araguaia. Só uma característica, porque normalmente Goiás tem mais a presença do Planalto, mas também nós temos essa planície aluvial, onde até hoje nós temos a presença do garimpo lá, né? Do Médio Araguaia. Então, você no relevo, você viu a palavra plano, ondulado, rochas cristalinas e sedimentares, aluvial do Médio Araguaia, né? Regiões de 300 a 900 metros de altitude, você com certeza vai matar a questão com facilidade, beleza?
vamos aqui conversar sobre essa questão. Então, pessoal, muito importante, beleza? Muito importante mesmo você tomar cuidado, tomar nota, né? Sobre a geografia de Goiás, sobre todos esses pontos. A geografia física de Goiás, né? Nós temos aí o clima, né, de Goiás, que é o clima tropical úmido ou semiúmido com verão chuvoso e invernos secos. Nós temos aí como vegetação de Goiás, nós temos o cerrado e as manchas de floresta tropical. Nós temos aí um solo goiano, latossolo ou solo de terra vermelha, tá certo? Ácido e pouco fértil, por isso que se utiliza a técnica da calagem nesse solo, ok? Nós temos aí como hidrografia que o concurseiro precisa ter paz no coração, né? Prata Amazônica São Francisco, com um enfoque grande aí para a bacia do Prata, Paraná, e temos aí a bacia, o rio Paranaíba, né? Então, a forte importância econômica, tendo em vista aí as suas usinas hidrelétricas e as suas hidrovias, né? Nós temos também a bacia amazônica, onde nós temos a presença aí do rio Tocantins e o rio Araguaia, e a bacia do São Francisco, aí, o Rio Preto e Urucuia, lembrando que Goiás faz divisa com a Bahia, né? Faz divisa com o Nordeste, beleza? Devemos lembrar também do nosso relevo de Goiás, tá certo? O nosso relevo de Goiás ele é plano ondulado, tá? Com rochas cristalinas e sedimentares, e uma questão do aluvial do Médio Araguaia, tá certo? Devemos lembrar também que o município mais alto é Alto Paraíso de Goiás e a região mais alta é a Chapada dos Veadeiros, né, pessoal? Ali em Pouso Alto, ok? Podendo chegar ali mais de 1.000 metros de altitude, né? Então, esses pontos são muito importantes. Também devemos lembrar na questão do clima, que a região norte é uma região mais quente do que a região sul. Em termos de vegetação, que Cerrado, Cerradinho, Cerradão fazem parte, tá certo, fazem parte do tipo de cerrado, mas Campo Sujo, Campo Limpo, Veredas e Buritizais também fazem parte, ok? Então, esse é um raio-x sobre a nossa geografia do nosso estado, ok? Por isso que a gente precisa ficar atento em relação a essa parte, ok? Já na parte física, pessoal, da parte econômica do estado, tá? Além da gente falar que a parte do setor, o setor de serviços é o setor que é mais relevante no PIB, né, e o setor do agronegócio é o que mais cresce, nós devemos lembrar também em relação a uma característica de Goiás, de ser um estado populoso, mas muito pouco povoado. Populoso por quê? Tá certo? É um dos estados mais populosos do Centro-Oeste, mas não é povoado porque as pessoas se concentram em grandes centros urbanos, né? E aí nós temos aí Goiânia, Aparecida, Anápolis, Rio Verde, Águas Lindas, Lusiânia e Valparaíso, beleza? Lembrando aí muitas cidades próximas de Goiânia e cidades próximas do Distrito Federal. Por quê? Porque lá acontece o fenômeno da conurbação. O que seria a conurbação? Essas cidades vão crescendo, umas próximas das outras, até que viram uma cidade só. Você que está me ouvindo, saberia a diferença onde começa Goiânia e onde termina Aparecida? Tá certo? Aparecida e Goiânia cresceram a ponto de quase formar uma cidade só. Isso é o fenômeno da conurbação. Lembrando também que nós temos aí o fenômeno pendular, onde as pessoas moram numa cidade e trabalham em outra, né? Como um pêndulo, né? As pessoas vão saindo de uma cidade em direção a outra. E também nós temos aí o fenômeno, tá certo? Das pessoas que saem de fora da cidade para dentro da cidade, né? O efeito centrípeto, né? Então, isso é interessante nós falarmos sobre esse ponto, ok? Pessoal, agora nós terminamos mais um módulo, tá certo, de questões. Falamos um pouco sobre a nossa geografia de Goiás e é importante nós termos esses pontos como fundamentais para que a gente não erre na nossa prova, ok? Te aguardo aí no nosso terceiro módulo, tá? Onde nós vamos falar sobre mais alguns pontos importantes, ok? Te aguardo lá, tá? E até a nossa terceira aula. Um grande abraço.